Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um universo desolador, o universo de O 15, da grande Reicho de Queiroz. E olha, isso aqui é muito mais que um romance sobre a seca de 1915. É uma jornada visceral pela resiliência do espírito humano diante da brutalidade que é lutar para sobreviver. Vamos tentar imaginar um tempo em que a terra se abria em fendas, em que a água simplesmente desaparecia. E a fome se tornava uma sombra que acompanhava cada família, a cada passo. Um tempo em que a natureza, furiosa, obrigava o ser humano a encarar o próprio fim. E é essa pergunta que pulsa em cada página do livro, em cada passo cansado dos retirantes. Como é que se mantém a dignidade? É essa questão que a gente vai tentar desvendar aqui, explorando como essa natureza implacável consegue expor o que há de mais frágil e, ao mesmo tempo, de mais forte na condição humana. Porque, veja bem, em O 15, a seca não é só um cenário. De jeito nenhum. Ela é a grande antagonista, a força que move a história, que dita os destinos e impõe a sua vontade sobre tudo e sobre todos. E é aqui que a obra nos joga de cara com uma ideia poderosa, o tal do determinismo geográfico. A gente vê, na pele dos personagens, como o ambiente pode moldar não só a vida e a morte, mas as escolhas, os valores, a alma de um povo. Essa frase, nossa, ela resume tudo, não é? O impacto é duplo. A tragédia não está só do lado de fora, na paisagem rachada. Ela está dentro. A seca entra na alma, endurece o coração e força as pessoas a fazerem coisas que nunca imaginaram. E aí vem a grande provocação do livro. Afinal, somos realmente livres? Ou somos só um reflexo do chão que a gente pisa? A obra deixa claro que a natureza, com toda a sua indiferença, é a força que, no fim, define o que é existir no sertão. E para a gente sentir isso de verdade, nada melhor que acompanhar a jornada do Chico Bento e da sua família. A história deles é o retrato mais cru, mais doloroso do que é lutar pela dignidade quando parece que não sobrou mais nada. Eles perdem tudo, é uma perda em camadas, sabe? Primeiro vai a casa, depois o gado, que era o sustento. Aí a esperança começa a minguar, e eles quase se perdem de si mesmos nessa luta diária por um pedaço de pão. A Raquel de Queiroz não alivia. Ela nos força a encarar essa pergunta. A cada passo, a cada nova perda, a família se agarra com unhas e dentes ao que ainda resta de humanidade dentro dela. Então a gente percebe, a dignidade ali não é um luxo, é uma conquista diária. A luta do Chico Bento para manter a família unida é um ato de resistência. Uma resistência contra a desumanização que a miséria impõe. Mas a seca em O 15 não é só a da terra. Existe outra mais silenciosa, que corre em paralelo. A gente vê isso na história da Conceição e do Vicente, uma aridez da alma, a dos sentimentos que não conseguem florescer. De um lado, temos Conceição, a mulher culta, do mundo das ideias, da razão. Do outro, Vicente, o homem da terra, do instinto, da prática. Eles são essa oposição, e entre os dois existe um afeto que nunca se realiza de verdade. E essa história serve como uma grande metáfora. Ela nos lembra que a secura não está só na terra. Às vezes, ela está na alma, nas barreiras que a gente mesmo cria. O orgulho, as convenções da sociedade, tudo aquilo que impede uma conexão verdadeira. Mas mesmo no meio de tanta desolação, O 15 também nos mostra uma luz. O brilho da solidariedade. Pequenos gestos, sabe? Que se transformam em verdadeiros faróis na escuridão. É impressionante. No meio do caos, a humanidade resiste. E como ela resiste? Num olhar de consolo que acalma o desespero, na partilha do pouco que se tem, naquela mão que se estende para ajudar o outro a se levantar. São nesses atos que a nossa essência se reafirma. No fundo, o que a obra demonstra é que mesmo quando tudo ao redor é degradação, a capacidade de se importar com o próximo é a resposta mais profunda à necessidade. É um ato de resistência contra a brutalidade. E por trás de toda essa força, de toda essa dor e de toda essa beleza, está a voz de uma das escritoras mais importantes que o Brasil já teve. Uma voz que conseguiu dar forma e dignidade a essa história. Rachel de Queiroz foi pioneira. Uma das primeiras vozes femininas a retratar com essa crueza toda a realidade do sertão.
Ela não teve medo de botar o dedo na ferida e chamar a atenção para a injustiça social. A escrita dela é assim, direta, sem rodeios. É um soco no estômago. Ela nos aproxima daquela realidade de um jeito que a gente quase consegue sentir o calor, a sede, a dor dos personagens. E é isso que ela nos ensina, que a vida continua, mesmo depois da maior das secas. Ela celebra essa tenacidade, essa força silenciosa que existe no povo nordestino. A esperança, mesmo que frágil, é a última coisa que morre. E por isso, o 15 não é só uma história sobre o passado, entende? É um alerta, um eco que atravessa o tempo e chega até nós. É um lembrete de que, mesmo diante da fúria da natureza e da indiferença social, a chama da dignidade humana, ela teima em não se apagar. E no fim, é essa pergunta que fica ecoando na cabeça muito tempo depois de fechar o livro. O que sobra da gente quando tiram tudo? É uma pergunta que nos convida a olhar para dentro e a encontrar a nossa própria força para seguir em frente. E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!